Olá, mulheres, sejam bem-vindas a mais um estudo bíblico do Despertadas para Gerar. Nós estamos falando um pouquinho sobre o Pentateuco e eu quero compartilhar com vocês uma analogia que Eugene Peterson traz na tradução bíblica que ele fez à mensagem. É uma analogia que muitos teólogos fazem, é uma linha de pensamento, tá? Que muitos teólogos têm comparando os 5 livros com os 5 estágios do desenvolvimento humano. A primeira vez que eu li sobre isso foi nessa Bíblia, nesse estudo, e eu achei muito relevante. Quero frisar aqui que não é uma doutrina, não é uma heresia, é uma analogia, e fez muito sentido para mim, e eu quero compartilhar com vocês também. Tem no PDF, eu coloquei boa parte do texto lá no PDF para vocês acompanharem. Eu vou ler na íntegra aqui para vocês. Tá? Os livros de Moisés. Uma enorme autoridade e dignidade se desenvolveram com o passar dos séculos em torno dos primeiros 5 livros da Bíblia, comumente conhecidos como os livros de Moisés. Com o passar dos séculos, eles respondem por uma quantidade surpreendente de leituras, escritos, estudo, oração, ensino e pregação. Deus é o assunto principal desses livros. Ele responde pela autoridade e dignidade. Mas esses livros não falam apenas de Deus. Nós também estamos incluídos. Levam em conta o comum e intenso interesse humano. Queremos saber o que está acontecendo? Queremos saber como nos adaptamos às coisas e não queremos perder nada. Os livros de Moisés são constituídos em sua maioria de histórias e sinais. E realmente, aqui a gente pode ver. São histórias surpreendentes e que a gente só consegue imaginar e ver a dignidade e autoridade de Deus constituída nesses livros. Muitas vezes a gente tem uma mentalidade, eu digo assim, principalmente para quem cresceu num lar cristão e que cresceu ouvindo as historinhas bíblicas. Elas são contadas para nós de uma maneira tão simples que a gente perde a capacidade de ver a grandeza, às vezes, de Deus nessas histórias, né? Porque a gente já está acostumado com a história da Arca de Noé, com a história de Moisés, com as pragas, com a libertação. Então, muitas vezes, são histórias que a gente já conhece muito, mas que quando nós vamos estudar e ler depois da maturidade, é muito incrível conhecer o Deus do Pentateuco. Os livros de Moisés, eles são constituídos em sua maioria de histórias e sinais. As histórias mostram Deus agindo e falando com o ser humano numa rica variedade de circunstâncias. Deus nos é apresentado não por meio de ideias ou argumentos, mas de acontecimentos, ações que envolvem cada um de nós. Os sinais providenciam orientações imediatas e práticas para nos guiar ao comportamento mais apropriado à nossa humanidade e à glorificação de Deus. A simplicidade das narrativas e dos sinais nesses livros torna o que está escrito acessível a crianças e adultos. Mas essa simplicidade, como em tantas coisas simples, também é profunda, convidando-nos a uma existência de participação crescente nos meios de salvação de Deus. Essas histórias nós ouvimos desde sempre. Com quem você conversar, essa pessoa já ouviu falar e sabe muitas vezes falar o nome, né? De quem abriu o Mar Vermelho, de quem construiu a arca. Então são histórias muito conhecidas, mas na superfície, não na profundidade dela, dos detalhes, da riqueza que existe. A imagem do crescimento humano sugere uma razão para a poderosa influência destas histórias e sinais sobre milhares de homens, mulheres e crianças, que os leva a viver como povo de Deus. Esse esboço mostra os 5 livros como 5 estágios de crescimento, nos quais Deus cria o cosmos e depois um povo para sua glória. Eu não vou ler todos os estágios porque isso está no PDF, tá? Eu vou dar uma introduzida, vou falar um pouquinho sobre cada estágio. Gênesis é considerado como a concepção.
Deus, ele estabelece os elementos básicos pelo meio do qual ele realizaria a sua obra, salvação e juízo concernente ao pecado e rebelião humanos. Depois, então, Deus concebe um povo, do qual ele se revelará como Deus de salvação. Então, Gênesis ali ele é considerado como um período de gestação, de concepção, onde fica encoberto esse povo ali, né, através da aliança que ele faz com Abraão, lá no meio de um povo que não sabe quem Deus é, que não conhece a Deus, que não se relaciona com Deus. E vai passando, né, de geração em geração essa aliança. Então, Gênesis, ele é considerado como o período de gestação, onde está tudo ainda muito encoberto, muito incerto. Mas já há vida ali, há um povo sendo gerado para a glória de Deus. Êxodo, ele é considerado o nascimento e a primeira infância. Então, esse livro do Pentateuco, relacionado a comparativo dos 5 estágios da desenvolvimento humano, ele é considerado o nascimento e a primeira infância, ou seja, eu achei muito incrível quando ele vem falando ali, né, das dores, do processo de sofrimento, depois das 10 pragas, a gente sabe que precisam de 10 dedos de dilatação para o nascimento. E depois o nascimento propriamente dito do povo, onde ele sai daquele lugar e ele passa pelas águas. E então ele chega no deserto. Quando ele chega no deserto, então é a primeira infância, onde ele tem que ser conduzido, onde ele é alimentado. Então tem o maná, tem codorniz. E muitas vezes nós olhamos para esse povo com um preconceito tão grande, com um julgamento tão grande, como eles podem, né, reclamar desse jeito, murmurar desse jeito, depois de tudo que Deus fez. Mas eles estão recém conhecendo a Deus. Por isso que quando eles chegam lá no monte, eles têm que se relacionar com Deus, eles têm medo, porque eles não conhecem Deus dessa maneira. Deus para eles era alguém distante, Deus dos antepassados. Eles não tinham um relacionamento com esse Deus. Então, ele é considerado a primeira infância. Então, Deus ainda está os educando, os ensinando. Eles estão engatinhando. Depois, nós temos o livro de Levítico. Levítico é considerado o livro da educação. Seria, então, abrange entre a primeira e a terceira infância. Nesse livro, o Senhor começa, eles já começam a receber ordenanças, né? Faça isso, não faça aquilo, faça aquele outro. Adora assim, o sacrifício é assim, a adoração é assim. Deus começa a educar, Deus começa a ensinar o povo através das ordenanças que ele traz em Levítico. O livro de Números, ele é considerado, é comparado com a adolescência, então, dos estágios do desenvolvimento humano, que eles são decisivos para a compreensão de quem nós somos. E eles têm, então, uma adolescência bem longa, cerca de 40 anos, para que se chegue perto de atingir a maturidade. A rebeldia, então, é um dos erros mais evidentes, e eles estão nesse processo, então, de amadurecimento. Deuteronômio é considerada a idade adulta. A vida adulta é um processo complexo. Crescer é um processo longo e crescer com Deus demanda um tempo ainda maior. Durante os 40 anos passados no deserto, o povo de Deus se desenvolveu desde o estado embrionário. Trazido à luz na distante praia do Mar Vermelho, ele foi carregado, conduzido, alimentado e protegido sob a liderança de Moisés, até o lugar da revelação de Deus no Sinai, onde foi ensinado, disciplinado e abençoado. Agora ele estava pronto para viver como adulto livre e obediente na nova terra, a terra prometida. Estava pronto para a idade adulta, pronto para crescer por dentro, como cresceu por fora. Pronto para viver como um povo livre, formado por Deus, povo santo, transformado por Deus. Ainda há um longo caminho pela frente, como todos nós, mas todas as condições para a maturidade estão lá. O livro de Deuteronômio reúne todo o processo de formação e conversão de um povo de Deus, num sermão, numa canção e numa bênção. A palavra-chave de Deuteronômio é amor. O amor é o ato mais característico e abrangente do ser humano. Somos mais nós mesmos quando amamos e somos mais povo de Deus quando amamos. Mas amor não é uma palavra abstrata definida em dicionário.
Para obter um amor maduro, é preciso viver, absorver e entrar no mundo de salvação e liberdade. Encontrar-se nas histórias, familiarizar-se com os sinais e segui-los. Aprender a vida de louvor e perceber que nossa única identidade é ser o povo do Deus que ama. Eu achei muito interessante porque ano passado Deus ministrava comigo sobre maturidade e sobre o livro de Josué. E quando eu vi essa analogia, fez muito sentido para mim. Porque o último livro é Deuteronômio e ele é considerado o livro da fase adulta, onde após todo esse processo com Deus, em Deuteronômio, Deus considerava que o povo estava apto a possuir as promessas, a possuir a terra e a ser livre, a estar novamente no meio de um povo idólatra e manter a sua adoração, a sua devoção e o seu amor a Deus. Então, já não era mais como quando eles foram para o Egito e ficaram escravos. Agora eles estavam sendo chamados para conquistar uma terra, para conquistar um lugar. E todo esse período que eles passaram com Deus serviu para amadurecê-los. O quanto o processo do deserto ele é pedagógico e nos leva para a maturidade. E o quanto nós queremos possuir uma terra, nós queremos entrar na terra prometida, nós queremos conquistar a Canaã que o Senhor prometeu sem a maturidade. Isso não vai acontecer. Eu achei muito interessante trazer porque nós estamos falando muito esse ano a palavra, esse novo ano, esse novo ciclo, a partir de setembro dentro do nosso grupo. Ele foi chamado, né, que é um tempo de maturidade. E nós estamos lendo o Pentateuco nesse momento. Não sei em que momento você está vendo o vídeo, mas no momento que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos lendo dentro do Despertados para Gerar Pentateuco. Então, dentro desse processo todo, nós vamos acompanhar e tem ali tudo registrado, narrado, né, para que a gente acompanhe e veja a importância do processo, do deserto, do ensino e como nós precisamos ter maturidade para acessar o que o Senhor tem para nós. Então, eu quis dividir com vocês essa analogia, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia com o nosso processo de desenvolvimento e maturidade com Deus. E quando você olhar para o povo, quando você olhar todo esse processo, que você tenha esse olhar, né? Principalmente ele com o povo que saiu do Egito, que ele está ainda numa posição de criança, aprendendo a confiar, aprendendo, conhecendo esse Deus. Agora a gente não pode aceitar, né? Como Paulo diz depois lá no Novo Testamento, eu queria dar comida sólida, mas vocês não saem do leite, porque vocês não amadurecem. Que a gente possa, então, se submeter aos processos, conhecer a Deus e amadurecer, crescer durante todo esse processo. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula.